Iniciando as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro recebeu ministros e autoridades militares para um café da manhã no Palácio da Alvorada por volta das 7h30 da manhã. Durante o encontro, milhares de cidadãos com camisetas nas cores verde e amarela, cobertos com a bandeira do Brasil, começaram a chegar à esplanada dos ministérios para acompanhar o desfile cívico-militar que se iniciou por volta das 9 horas. Antes de sair do Alvorada, o chefe do executivo, acompanhado de seus filhos, da primeira-dama Michele e de aliados, recebeu uma oração de autoridades religiosas. Para iniciar o desfile, paraquedistas militares saltaram e entregaram a bandeira nacional para Bolsonaro. Também participaram do evento integrantes das Forças Armadas, alunos de colégios públicos e militares, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira com shows aéreos. Após o desfile cívico-militar, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, retirou a faixa presidencial e subiu em um caminhão instalado em frente ao gramado da esplanada, onde discursou para seus apoiadores. Em sua fala, o chefe do executivo voltou a falar de uma luta do bem contra o mal, fazendo críticas ao PT. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. O povo sabe o que quer. E disse que, se reeleito, fará com que todos hajam dentro da Constituição, além de dizer que trouxe a verdade dos poderes para o povo. Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessa esplanada, aqui a origem das leis que mudam o nosso país. Muito feliz em ter ajudado a chegar até vocês a verdade. Também ter mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. Hoje todos sabem quem é o poder executivo. Hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados. Todos sabem o que é o Senado Federal. E também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal. Segundo o Planalto, cerca de 1 milhão de pessoas estiveram presentes na capital federal, o que levou Bolsonaro a ironizar as pesquisas eleitorais, principalmente do Datafolha. Aqui não tem a mentirosa Datafolha. Aqui é o nosso Datapovo. Aqui a verdade. Aqui a vontade de um povo honesto, livre e trabalhador. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez um breve discurso e disse que o ato de hoje mostrou que os brasileiros lutam pela família e liberdade. Estamos aqui lutando pelo bem maior que a nossa família e a nossa liberdade. Estamos aqui lutando por princípios e valores que Deus estabeleceu na terra. Não estamos aqui por poder e muito menos por status. Estamos aqui para cumprir um chamado e um propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. O agro é abençoado por Deus. A família, ela é abençoada e é projeto de Deus. A vida, desde a concepção, é um projeto de Deus. É um trecho da fala da primeira-dama, Michele Bolsonaro. E ao longo do programa a gente vai mostrando para você como foram os atos em outras partes do Brasil. O discurso de agora à tarde do presidente no Rio de Janeiro, a manifestação que reuniu milhares de pessoas aqui em São Paulo também, na Avenida Paulista, o discurso do presidente há pouco. Enfim, a gente vai mostrando para você ao longo dessa edição aqui de Os Pingos nos Is. Mas para começar, a gente aciona José Maria Trindade, lá em Brasília, ele que acompanhou de perto esse início do dia do presidente com café da manhã no Palácio da Alvorada, acompanhado depois por esse discurso na esplanada dos ministérios. Como é que foi, Zé? Salve, boa noite.
Pacificamente, disse muito bem você. Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, compadre Augusto, muito boa noite, Fiuza, boa noite, Ana, boa noite, Diogo, e boa noite a você que nos acompanha e que viu com exclusividade isso aqui. Não é um ato exclusivo, a exclusividade está em demonstrar a realidade. Nós não fabricamos uma realidade paralela, simplesmente mostramos o que está acontecendo. Ô Vitor, a esplanada dos ministérios está isolada há 2 dias. Havia, sim, uma indicação de possibilidades de alguém de fora, de infiltrados, poder fazer qualquer maldade. Então, por isso, houve um trabalho muito forte do Exército, houve um trabalho forte de profissionais da área de segurança, principalmente daqui de Brasília. Todos os policiais da capital federal, do Distrito Federal, ficaram de plantão. E alguns ministérios é desnecessário. Eu conheço esse tipo de manifestação. Sem quebrar uma vidraça, sem colocar fogo numa lata de lixo, sem quebrar absolutamente nada, houve uma das maiores manifestações que eu tive a oportunidade de ver por aqui. A esplanada é muito grande, muito ampla. Daí a estratégia de quase ninguém arriscar a se expor, a conclamar alguém para uma manifestação aqui, porque somem. E veja o que aconteceu, que mar de pessoas, Então, atenderam ao chamado do presidente Jair Bolsonaro e isso fica muito claro. Foram 2 eventos. O primeiro, o desfile oficial cívico-militar, onde o presidente, no seu Rolls Royce presidencial, com a faixa presidencial, desfilou em carro aberto e foi para o palanque. Lá ele homenageou alguns amigos, houve convidados, e inclusive os empresários que foram investigados pela Polícia Federal, naquela história lá dos atos antidemocráticos, sem armas, sem munição e sem financiamento de absolutamente nada, e só com joinha. Isso já mereceu uma operação pesada da Polícia Federal. Antes de ir para o carro que vocês estão vendo a imagem, o presidente tomou café da manhã com aliados, com ministros, com amigos, e aí então ele foi para a manifestação oficial. Aí depois o gesto, retirou a faixa presidencial, que é o símbolo da presidência da República, e foi para um trio elétrico falar diretamente para o povo. Veja bem, eu repito, uma das maiores manifestações que eu vi acontecer e de forma pacífica. Agora há pouco, eu liguei aqui para setores da Secretaria de Segurança Pública, não houve nenhum ato que possa ser considerado mesmo para fazer uma avaliação, uma averiguação ou mesmo um registro policial. Esta é a realidade. O trânsito já começa a ser liberado ali na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. E, em seguida, o presidente voou para o Rio de Janeiro, mas deixou na esplanada muitas famílias inteiras, e a grande estrela da manifestação, que estavam considerando perigosa, que é a bandeira do Brasil. Essa foi a grande estrela de toda essa manifestação. Devo dizer aqui que eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro antes dessa manifestação, e ele me disse que desconfiava que o Tribunal Superior Eleitoral deixou para depois do 7 de setembro o julgamento do registro da candidatura dele. O TSE ainda vai julgar o pedido do registro da candidatura dele. E há por ali dizendo, olha, o TSE está querendo resistir à possibilidade da candidatura. O presidente Jair Bolsonaro me disse que eles não terão coragem de tomar uma decisão assim, de não aceitar o registro da minha candidatura. Ela é real. Partido político conhecido, ele, o presidente da República em reeleição, como tantos outros, Então, essa é a realidade. Então, Vitor, foi mesmo um ato pacífico que lotou a esplanada dos ministérios. Agora você, Diogo Schelp, que nos dias dessa primeira aparição do presidente pela manhã no ato em Brasília. Schelp, boa noite. Boa noite, Vitor, Zé Maria, boa noite, Ana Paula, Augusto, Fiuza, e boa noite a todos que nos acompanham. Foi, sem dúvida, um grande ato, esse na esplanada dos ministérios. Muita gente, uma multidão gigantesca. Como bem falou o Zé Maria, é um espaço muito amplo. Ao contrário da Paulista, por exemplo, que é mais fácil de encher e de dar aquela sensação de que há realmente uma multidão, porque ela é afunilada, ela é comprida e você consegue concentrar em algumas áreas da Paulista e produzir aquela cena. A esplanada é realmente um espaço feito para fazer
fracassar tentativas de grandes manifestações, né? Porque realmente fica, muitas vezes, mesmo com muita gente, fica aquele espaço vazio que dá essa sensação de que não houve tanta adesão. Não é o caso dessa manifestação que a gente viu aí hoje, e certamente o fato de termos aí o bicentenário da independência exaltou ainda mais aí as... Ô Diogo, a gente está com alguma dificuldade, está travando um pouquinho. Será que a gente consegue agora? Vamos tentar seguir. Tinha travado um pouquinho, mas pode retomar, Diogo. Certo. Quanto ao discurso do presidente, num discurso de 7 de setembro, a gente espera um discurso de união. Mas quando o presidente fala em guerra do bem contra o mal, ainda que ele esteja falando num contexto de uma eleição, ele não está fazendo um discurso de união. Ele está demonizando os adversários, ele está estabelecendo um padrão moral, porque quando há uma guerra do bem contra o mal, tudo é possível, tudo é permitido, porque para vencer o mal valem todos os meios. Então não é um discurso em que você tenta abarcar todos os brasileiros. O povo brasileiro, quando o presidente fala o povo está ao meu lado, ele está falando, obviamente, da parcela que o apoia inequivocamente. Mas o povo brasileiro é formado por muito mais gente, né? É formado por todos aqueles brasileiros, inclusive os que não concordam com Bolsonaro, parcialmente ou totalmente. Eu acho que nesse ponto pecou. Apesar de ser, claro, um ato eleitoral também, não apenas um ato cívico-militar, acho que pecou por não fazer um discurso de união, teria sido uma boa oportunidade para isso. E quem também esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro neste discurso hoje em Brasília foi o empresário Luciano Hang, um dos alvos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele também fez uma breve fala e alertou sobre a importância das eleições e do destino do Brasil. Aqui quem fala é o velho da van. Tenho falado com o presidente que estas eleições são as eleições mais importantes da nossa história. Vamos ver para que caminho vamos levar a nossa família. Para o caminho do bem ou para o caminho do mal? Da democracia ou do comunismo? Do trabalho ou do desemprego? Das drogas ou do bem do Brasil que todos nós queremos? Eu gostaria que cada pai, cada mãe colocasse a mão na consciência, porque vocês estão colocando a sua família no caminho do certo, do bem. Bolsonaro no primeiro turno! No primeiro turno! Obrigado, obrigado, obrigado! Então, mais um trecho do ato que ocorreu hoje pela manhã em Brasília. E a análise agora é da Ana Paula Henkel, que está aqui com a gente no nosso estúdio em São Paulo. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, nossos parceiros de bancada. Boa noite a nossa audiência maravilhosa. E olha, Vitor, eu vim da Paulista. Estive na Paulista durante algum tempo hoje e quero deixar aqui o meu muitíssimo obrigada pelo carinho que as pessoas demonstraram, não apenas querendo tirar foto comigo, mas ao nosso programa, ao Vitor, Augusto, Fiuza, né, Zé, mandem recados e beijos e abraços e muita, muita, muita gente, muitas famílias, crianças, bebês, cadeirantes, deficientes visuais, e todos ali numa grande congregação bonita, patriótica, verde, amarela, as pessoas cantando, nenhuma lata de lixo revirada, muito amor pelo Brasil e muita preocupação, principalmente com a nossa Constituição. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas no meio da confusão de todo mundo querendo tirar foto, muito carinho mesmo, eu fiquei bastante honrada com o carinho e o amor com que eu fui recebida hoje na Paulista e aqui, né, no prédio da PAN. Mas muita gente também preocupada, muitos sorrisos, né, celebração pelo 7 de setembro, mas muita gente preocupada com a Constituição, com as leis, com esse estado de exceção, né, que nós estamos vivendo, essa interferência do judiciário
em prerrogativas do legislativo, do executivo, né? Um governo que hoje não tem uma independência e uma autonomia, os poderes não têm uma autonomia e independência que são muito bem estabelecidos na nossa Constituição. E, de alguma certa forma, o presidente Bolsonaro, ele vem representando esse respeito à Constituição. Essa é a voz das ruas, né? O presidente Bolsonaro vai passar, se vai ser esse ano ou 2026, ele vai passar, mas o que vai ficar de legado para o povo brasileiro? E o povo quer que fique a Constituição como esse norte democrático, esse norte que coloca ordem e progresso, né, na República. Então, as pessoas, muitos nas ruas, enaltecendo a administração do presidente Bolsonaro, enaltecendo o presidente Bolsonaro, muitos eleitores do presidente Bolsonaro, mas muita gente mesmo preocupada com a Constituição, como eu acho que tem que ser, né, Vitor? Essa eleição vai passar e 2023, o que será? Quem vai sentar em 2 cadeiras do STF, por exemplo? O eleito esse ano nomeia 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. Serão mais 2 nomes ativistas que vão aí continuar vilipendiando a nossa Constituição? Muita alegria hoje na Paulista, no Brasil, mas muita preocupação também. O brasileiro, como diria John Adams, né, um dos pais fundadores americanos, é mais importante termos uma nação que é baseada nas leis e não nos desejos dos homens. Agora você, Guilherme Fiuza, suas primeiras considerações sobre tudo isso que acompanhamos nesse 7 de setembro, em especial sobre o ato que ocorreu pela manhã em Brasília. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite a todos. Olha, nós estamos diante de um flagrante, né, nesse 7 de setembro de 2022, de algo que a gente já vem falando aqui, né? Tá ficando difícil de fingir que não existe povo, né? Tá ficando mais difícil de fingir que o povo brasileiro, as manifestações cívicas, pacíficas e por liberdade do povo brasileiro são um aglomerado aí, uns ajuntamentos de golpistas, né? Isso está ficando mais difícil. Eu acho que depois desse 7 de setembro é preciso muita cara de pau, né? Muita mesmo, para continuar com esse tipo de descrição, né? Agora, ainda assim, permanece esse mau espírito, né? Esse espírito de porco, né? Acham realmente que vão sair limpinhos do outro lado. Eu tenho minhas dúvidas, né? Então, você veja, eu recebo hoje, ali um pouco antes de 5 da tarde, uma notificação de Twitter, né? Como várias dessas chamadas aí que nós vimos ao longo do dia, nesta manifestação e em outras. Aí eu vou reproduzir mais ou menos o que eu li nesta chamadinha, uma coisa chamada Twitter Moments Brasil. Era o seguinte: no 7 de setembro, manifestantes levam cartazes antidemocráticos, pedem intervenção militar e a destituição do Supremo Tribunal Federal. Isso era a nota, foi a única nota, notificação, né, que eu recebi do Twitter ao longo do dia. Então era uma espécie de um resumo do que aconteceu, né? Eu quero dizer a esses que estão fazendo isso e ao restante da imprensa que virou um consórcio lastimável, que o nome disso é desonestidade. Só para vocês saberem, isso aí talvez vocês passem aí impunes, imunes a isso que vocês estão fazendo. Mas para vocês, com as suas consciências, se ainda tem, né, alguma expectativa aí de retidão, de integridade, vou dizer para vocês, isso é uma desonestidade. Vocês estão fazendo uma tática suja de distorção da realidade. Vocês estão fingindo informar, estão desinformando. Não é a palavrinha que vocês amam agora? A desinformação? Então, vocês estão diante de um ato desse tamanho que leva os brasileiros às ruas por liberdade e também em apoio ao seu representante principal, que foi eleito, né? Vocês estão transformando isso, de novo, nessa historinha de golpe,
nessa historinha de fascismo, de golpismo, etc. Então, isso que vocês estão fazendo é uma corrupção da informação. Porque vocês poderiam estar escolhendo, assim, vamos fazer uma sessão aqui, né? Fofocas do Twitter, né? Vamos fazer uma sessão aqui, bobagens do consórcio, né? Ou uma sessão de humor, né? Cacos da nossa falta de consciência, alguma coisa assim. Mas vocês estão fingindo que isso é informação. Vocês estão fingindo que isso é notícia. E olha essa imagem. Olha essa imagem, o tamanho. O Zé Maria descreveu. O Zé Maria tem décadas de Brasília, né? Descreveu aqui para nós como é difícil, como ninguém se atreve a fazer uma manifestação nesse local. No entanto, veja, o local inundado de gente. Essas pessoas que estão aí, isso aí não é um Photoshop. Isso aí não é uma pintura impressionista. Isso aí é gente. São brasileiros, cidadãos brasileiros. E aquilo ali é a bandeira do Brasil. Então, diante disso, vocês tentarem mentir, vocês tentarem fingir ainda, depois disso tudo, com essa conversinha fiada, de que tem pessoas aí que não querem a democracia e tal, é uma corrupção da consciência de vocês, né? Só para vocês saberem, quando você olhar no espelho hoje, na hora de escovar o dente, antes de dormir, você pensa assim, porra, que coisa feia, né? Tá feio o que eu estou fazendo, né? Mesmo que ninguém me puna, mesmo que eu não seja desmoralizado na minha mesinha de bar, na minha festinha de porcaria, né? Eu estou fazendo uma coisa muito feia. Então, é por isso, Vitor, que a gente percebe o mal-estar que existe, né? Entre muitas aspas, com o jornalismo dos pingos nos is. Por isso que a gente percebe personagens querendo usar o Estado para constranger esse jornalismo aqui, que não é nada demais, hein? Não é nada demais. Vocês viram como a Ana Paula recebeu, né, foi prestigiada no meio das pessoas, mas não foram meia dúzia, ou não é um grupo, uma claque, não. É o povo. É a rua cheia de gente, o nome disso é povo. E por quê? Porque ela é uma grande jogadora de vôlei? Não. Já foi muito honrada por isso também, mas porque ela está aqui, com a gente, tentando fazer aqui, observar a realidade como ela é, e não com essas piruetas que as pessoas estão vendo nos outros veículos, né? Então, para quem está tentando nos constranger aí, eu quero dizer o seguinte, não vão conseguir nos constranger. Não tem como, a não ser que isso se transforme numa ditadura. Fora disso, vocês vão perder no final. Então, desistam enquanto é tempo, para não ficar mais feio do que já está.